Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor de imóveis, e este é o podcast Momento Imobiliário. Toda sexta-feira nós abordamos assuntos dos mais variados temas dentro desse universo maravilhoso e gigante que é o mercado imobiliário. E todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui no Is Rádio Podcast, nós trazemos convidados mais que especiais para abordar temas muito relevantes. Então eu peço a tua colaboração nessa noite, compartilha aí, manda no grupo da família, manda no WhatsApp lá da empresa, não tem problema, manda lá pro tio, pra tia, pra mãe. Vamos trabalhar assuntos que é do seu interesse, vamos falar sobre tecnologia, sobre futuro no mercado imobiliário. E também quero aproveitar e falar para você que é empresário ou profissional autônomo, que quer ver a tua marca divulgada aqui no podcast Momento Imobiliário. Me procure, fale comigo pelo WhatsApp 984586316 e venha ser parceiro desse projeto que tem tido um grande sucesso com a graça de Deus. E hoje, para não ser diferente, nós temos uma companhia, uma presença mais que especial aqui, o meu amigo... Recém-amigo, estamos aprendendo a nos conhecer, mas um irmão em Cristo, isso com já certeza. É desde a eternidade. Marcelo Palma, corretor imobiliário, empresário e CEO do Grupo Palma. Muito boa noite, querido, seja muito bem-vindo e muito obrigado de aceitar o convite. Eu que agradeço, Maurício, é um prazer estar aqui. Eu já acompanhei alguns podcasts do Momento Imobiliário e tenho certeza que é sucesso garantido, tem muita informação, tem muita troca de informação aí pra gente conversar hoje, bater um papo gostoso aí. Maravilha. Obrigado do convite. Obrigado mesmo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Valeu. E com certeza, todos os convidados são do mais alto quilate. E o que mais treme na base aqui é o apresentador, mas com a graça de Deus vai dar tudo certo hoje. É isso aí. Marcelo, você é empresário, já está no ramo imobiliário. Eu gostaria que você se apresentasse aí para quem está nos acompanhando agora e contasse um pouco da sua experiência dentro desse mercado imobiliário. Como tudo começou? Vamos lá. Bom, eu venho do mercado contábil, Sempre trabalhei com contabilidade, ainda tenho o escritório de contabilidade. Sim. Já há 14 anos. Uhum. Nessa trajetória de 14 anos, a gente foi fazendo outras coisas, abrindo outros negócios, E participei de uma organização global, que é o BNI, que me trouxe muita experiência empreendedora. E através do BNI é que veio a questão imobiliária, Depois da gente ter investido aí na parte de construção, em 2019, que a gente começou a trabalhar em fazer casa para vender. E aí eu abri uma incorporadora, que é a Incorporadora Palma. E através de cotas imobiliárias, a gente começou a investir no mercado imobiliário. Me apaixonei, que é difícil de a gente não se apaixonar. Verdade. É um mercado muito dinâmico, um mercado muito bacana. Um mercado que a gente realiza sonho, E que a gente faz da nossa profissão algo que abençoa pessoas, Verdade. E realização de sonho não tem preço, Maurício? Então, gostei muito da área e aí a gente se aprofundou e eu decidi realmente entrar de cabeça no mercado imobiliário. Comprei uma franquia da Lopes, que é uma rede que está hoje presente em mais de... Eu acho que representado em todos os estados do Brasil. Que bacana. São mais de 89, 87, 88, alguma coisa assim, que tem já a empresa. Ela é uma empresa familiar, muito forte em São Paulo. Sim. Eles eram detentores muito da parte de lançamento e depois entraram na parte de terceiros e resolveram franquear
né, a marca, e aí adquiri a marca em 2022, final de 22. Inauguramos a imobiliária em 23, em maio de 23. Estamos aí no mercado, a gente está aprendendo. As portas foram se abrindo, foram acontecendo. Foi, exatamente. Quando chegou, dono de imobiliária. Virei dono de imobiliária. Então, hoje são 4 negócios que a gente toca simultaneamente. Que bacana. Tem a minha esposa também é sócia e também tem uma empresa de semijoia. Enfim, a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? E logicamente que não faz sozinho. Para isso tem que ter time, tem que ter pessoas, tem que ter parceiros. Verdade. Né? Aprendi e estou aprendendo muito com os parceiros, porque cada um tem uma vivência, tem uma experiência, está num momento, está vivendo um cenário. Verdade. Então a gente acaba, né, conquistando grandes amigos aí e faz grandes parcerias. Sim, e sem parceria nós não conseguimos praticamente quase que nada hoje, não não é? conseguem, exatamente. O casamento também tem que ser uma boa parceria para que vingue tudo também. Começa por aí, Começa né? por aí também, daí. Marcelo, mas só o tema dessa noite é o futuro do mercado imobiliário e o papel do corretor de imóvel frente Perfeito. a esse futuro. Legal. E como você tem trabalhado desde a parte contábil, construção, imóveis, você tem visto alguma tendência que você julga ser mais importante, que vai ser realidade daqui para frente, ou no máximo até 5, 10 anos? Porque antigamente falava, daqui 50 anos as coisas vão acontecer. O futuro... Daqui 3 meses as coisas já podem mudar. 5 anos já é um tempo longo. Mas isso. tem alguma tendência assim que mais tem destacado, que você tem percebido, puxa, o caminho é por aqui agora, já que você é um rompedor de barreiras e vai encontrando novos desafios? Eu acredito que tem sim. Né? E o que é? Não é nada que a gente precisa, por exemplo, reinventar a roda. Verdade. Mas se tem um negócio, e aí vai a dica para você que está assistindo a gente, se tem um negócio que o corretor precisa estar, é antenado. Verdade. Ele precisa estudar. Corretor que estuda é o corretor que sai na frente. O corretor que se posiciona, né, e que entende o ambiente onde ele está. Né? É um corretor que realmente vai ter sucesso na carreira. Por que eu falo isso, Maurício? Às vezes a carreira, né, e até as redes sociais, ela traz uma expectativa de que a carreira do corretor é muito fácil de ser percorrida. Né? E a gente sabe que não. Não. Né? Tem muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E aí a gente vê toda essa mudança e essa pujança que tem no mercado. O mercado é muito dinâmico. Sim. E aí, se você não tiver antenado, se você não tiver posicionado, bem posicionado, e você começar a se tornar especialista do que você faz, sim, porque mudou o jeito hoje de se fazer negócio, né? Verdade. Eu costumo dizer que você não é mais mostrador de imóvel, né? Você é um consultor. Então, quando você fala de consultoria, você precisa ter as habilidades certas, né? Você precisa ter o posicionamento certo para que você consiga, de fato, exercer a profissão e que gere resultado. E que aí sim supere até as suas expectativas. Verdade. Né? Agora, a gente, né, falando disso, a gente entende o seguinte: existem dentro do mercado as gerações, né? E esses dias a gente estava conversando na imobiliária, eu falei, que geração que você é? Qual é a sua geração? Né? A minha está na geração X aí, de 44 a 59 anos. Verdade. Eu acho que você está nessa faixa aí, né? X também. E aí tem as faixas hoje, a gente vê a geração Z, sim, né? Que é a geração aí de 97 a 2012. E já tem uma nova geração chegando aí, que é a geração... Cadê? Milênio. Marquei aqui. Não, é a geração Alfa. A geração Alfa é a partir de 2013. Então, assim, a geração Millennium, ela é de 28 a 43, é uma antes da gente, que é a geração Y ou Millennium. Tá. Né? E tem a geração Baby Boomers, que é a geração dos mais vovozinhos, né? De 60 anos para frente, aí, os 70, até 78, 80 anos. Para cada geração, você tem um comportamento. Para cada geração, é uma novidade que eles estão buscando. E aí, corretor, é entender o seguinte: você está falando a linguagem da geração? Verdade. Qual é o ambiente que você está na sua modalidade ou no seu tempo? Com quem que são as pessoas que você convive? Né? Giron fala que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Sim, né? sim. Então, qual é a convivência? Qual é o ambiente onde você está? Não adianta você querer fazer um negócio que não está no seu alcance. Então, entender o mercado,
entender as pessoas que estão ao seu redor, qual é o ambiente que você mais convive, qual é o ambiente que você está mais acostumado, porque aí facilita a vida do corretor. Verdade. E é o que eu falei no início. Quando você pega, por exemplo, um Instagram e aí você tem, né, referências no mercado hoje que o cara tá lá num alto padrão, ele já tá vendendo curso, ele já tá fazendo um monte de coisa e o corretor fala, isso é muito fácil. Né? O cara, principalmente o iniciante, né? E aí, quando ele começa a desenvolver a carreira, ele vê que não é tão fácil assim quanto eu pensava ou quanto eu imaginava. Verdade. Então, se tem alguma dica aí para a gente falar, primeiro, qual é o ambiente que você está? Né? Segundo, se você está num ambiente, qual é o padrão das pessoas que você convive? Então, qual é o nicho de mercado que você vai atuar? É lançamento? É mercado econômico? É médio padrão? É alto padrão? Qual é a demanda que você tem que está ali, próximo de você? E as pessoas também precisam saber que você é corretor, né? Verdade. Porque tem a frase que fala, né? Quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Não dá para ser 007 nesse mercado. Não dá. Então, eu acho que o cara ele está bem situado. Ele está bem posicionado. Sim. E aí, isso... Depois disso, aí tem outras coisas que ele pode usar, né? Porque a tendência hoje é um mundo mais digital. Total. E tudo vai ser usado a partir do digital, a partir daquela praticidade, daquilo que está na mão. Tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo celular aqui, na mão. Tá todo mundo. Hoje é o livro, é a agenda. Tudo. Tá tudo ali, Tudo é o passo a passo. A pessoa, se ela não está olhando para esse futuro, essa tendência vai acabar engolindo esse profissional que pode ser um excelente profissional. Exatamente. Um ótimo profissional, uma imobiliária ótima, de grande estrutura, de referência, de história. Sim. Mas se ela não olhar para essa tendência de futuro e começar a se preparar para isso, vai acabar sendo ultrapassada com uma certa facilidade. Que às vezes, assim, como a gente vê, poxa, mas a pessoa começou ontem, ela já está ali tão engajada com o público dela, já está conseguindo realizar bons negócios, mas porque ela fez um estudo, entendeu qual é a tendência e já se preparou para aquele novo tempo, não é? Uma dica, né, que a gente pode deixar é a questão do planejamento, né, Maurício? Exato. A pessoa hoje, o profissional hoje, ele precisa ter um planejamento. Verdade. Um planejamento estratégico, um planejamento que ele consiga entender, conhecer muito bem o público que ele vai atuar. Verdade. Porque venda é relacionamento. Sim. Então, para o cara vender, para o corretor ser bem sucedido na carreira, ele precisa gerar relacionamento. Verdade. Precisa conhecer o público dele, precisa conhecer o produto que ele atua, precisa ter muita propriedade. Eu tenho um cliente que fala que quando o cara começa a gaguejar, ele perde a credibilidade. Então, o corretor ele precisa, não é o mostrador mais de imóvel, ele precisa conhecer muito bem o imóvel, ele precisa conhecer a redondeza, ele precisa ver quais são as características e mais do que tudo, né? É saber fazer as perguntas certas para o cliente, porque aí ele gera uma conexão e essa conexão faz com que o cliente tenha confiança no atendimento e aí comece a fidelizar, né? Porque é outro problema que a gente tem no mercado, a questão da fidelização do vendedor ou do comprador, porque o comprador nunca está com um corretor só, ele está pesquisando, ele está ali no mercado. Né? Quem que vai ganhar a confiança do comprador? É o corretor que estiver melhor, né, posicionado, preparado. E estiver ali preparado para o atendimento. Verdade. É uma tendência. Uma das tendências, acho que para o mercado, é essa questão do atendimento mais personalizado. Com certeza. É você não trabalhar na quantidade, mas você fazer do pouco um trabalho de excelência e você ganhar em cima da qualidade. Pegando um gancho que você está falando, eu lembrei agora. A gente fez uma pesquisa recentemente no mercado no Brasil. Qual era a média de imóveis vendidos no Brasil por corretor? Quantos imóveis o corretor mediano, né? E quando você fala média, né? Você fala da palavra medíocre, né? Não estou xingando aqui, tá, gente? Mas é a média, tá na média. Tá na média mesmo. Qual é a média do corretor? E eu assustei, porque a média no Brasil, de cada corretor, ele vende 4 imóveis no ano. Eu achei pouco. Sim. Né? E se a gente for dividir o ano, os 360 dias, aí 365 dias, cara, em média 90 dias cada operação. Sim.
E aí a gente sabe que se o imóvel é financiado, é realmente 60, 90 dias ali para concretizar aquele negócio. E aí a dica vai para o corretor de novo. Não fique esperando concretizar um negócio. Já começou um negócio, finalizou ali, foi para a parte jurídica, foi para fechamento ali, contrato e tudo que a gente sabe da burocracia que ainda existe no Brasil. Cara, vai para o próximo. Né? E foca no atendimento personalizado, no atendimento que realmente vai ser o diferencial e que vai conquistar o mercado. Sim. Porque aí um bom atendimento, eu costumo dizer que você fez um bom atendimento, o próprio cliente te vende. Sim. Ele vai indicar para a mãe, ele vai indicar para o tio, ele vai indicar para o vizinho. Com certeza. E aí a coisa vai embora. Com certeza. E também essa questão, Marcelo, o bom profissional, ele não precisa ser engolido pela tecnologia. Perfeito. Ele vai trazer a tecnologia alinhada e ser uma aliada dele. É isso. Porque o corretor ou qualquer profissão que deixa de olhar as tendências e não se prepara, ele acaba sendo um pouco que ultrapassado. Com certeza. E como que você vê a questão do uso da tecnologia no mercado imobiliário? Também já não dá mais para frear, já é uma realidade. Eu correto? acho sensacional. Eu tô surfando a onda do ChatGPT já. Verdade, você tem faz uso dele? É muito legal. Uso diariamente e faço propaganda. Usem. Esses dias o Breda tava lá na imobiliária. Eu falei para ele, você já usou o ChatGPT? Ele falou, não usei ainda. Eu falei, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí fiz um texto, né? Coloquei lá, faça um texto para venda persuasiva de um imóvel e tal. Fui lá montando e pus as características do imóvel. Aí você dá o enter lá e vem, né, o texto prontinho. Sim. Ele falou, cara, que legal. Eu falei, é isso, é tecnologia, Verdade. tem que saber usar. Né? O ChatGPT, quanto mais você coloca características, mais afinado vem a resposta. Né? Então, quanto mais você usa, mais fácil fica de usar. Exato. Então, Verdade. assim, cara, é uma ferramenta sensacional e veio para ficar. Além da inteligência artificial, hoje você tem vários programas, né? Várias ferramentas, né? De tour virtual, 360 graus, Sim. Realidade aumentada. Sim. Eu vi recentemente nos Estados Unidos o cara andando dentro da planta da casa, né? Na realidade do tamanho que vai ficar a casa. Achei sensacional. Né? Você tem hoje, MRV está usando muito o óculos, né? Sim, muito não bacana. tem mais o lugar decorado. do decorado. Você vai lá e bota o óculos, né? E, cara, você vê tudo. Você anda dentro do apartamento com óculos, né? Então, assim, é coisa que veio para ficar. E que gerou facilidade, tanto para quem está oferecendo o produto que está vendendo, que somos nós os corretores, quanto para quem está comprando, para quem está adquirindo. Hoje as coisas são muito rápidas, né? Ninguém tem tempo hoje para ficar indo até um lugar ou ir visitar. As visitas não batem os horários, né? Os agendamentos. E quanto você usa a ferramenta, a tecnologia da forma correta, cara, isso você ganha velocidade no processo. Ganha velocidade. E você acaba fidelizando a pessoa. Porque uma vez um corretor me perguntou, ele estava comentando, ele falou, Maurício, tem um cliente meu que eu comentei sobre um terreno que estava à venda e ele falou, manda o link. Ah lá. Maurício, eu não tenho nem site. Eu não tenho nada. Eu só tenho foto. Como é que eu vou mandar link do quê? Percebe? Mandar link do quê? Já passou. Ele já não houve uma resposta rápida, porque hoje a resposta tem que ser rápida. Tem que ser rápida. Em média, 15 minutos. Não, acho que menos. Acho que são 5 minutos que a pessoa aguarda uma resposta e depois isso já vai para outro lado. Imagina se você não tem ao menos um link para mandar de um imóvel que você está comentando. Isso hoje já é algo quase que arcaico. É impossível, não tem como você não mandar, né? Você já faz um open house virtual. Todo mundo entra numa sala e você mostra o imóvel para a pessoa. Reuniões virtuais. Cada uma na sua casa, ela vai perguntando, olha aquele detalhe, eu quero olhar aquele lavabo, olha, eu quero olhar aquela piscina, como é que tá aquela área gourmet? Aonde a pessoa está, ela já está visitando aquele imóvel já. Cara, você sabe que é um negócio bacana? Por exemplo, uma dica até para esse amigo seu. Usa o Google Drive. Exato. Coloca as fotos lá e manda o link do Google. E manda o Google, link. É fácil. Fácil, Só tá que pronto. aí que eu falo, é fácil para quem sabe utilizar. Não sei, nunca usei. Cara, tem que se atualizar, tem que se reciclar. É uma profissão
altamente rentável. É verdade. É uma profissão muito bacana de se trabalhar, mas você tem que estar atualizado, você tem que estar antenado às tendências, você tem que estar buscando realmente conhecimento, tem que estar se reciclando todo momento, porque geralmente e fatalmente vai vir muitas ferramentas e cada vez mais, e aí você tem que estar, né, com isso tudo, com habilidade para usar. Não adianta nada. Eu falo que a internet tem muita informação, né? Tá tudo solto lá. E você tem que saber compilar essas informações, trazer para o seu negócio, para o seu nicho e saber utilizar. Né? Sabendo utilizar, você trabalha menos e ganha mais. É verdade. Não sabendo utilizar, cara, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Além realidade. De trabalhar muito, não vai ter o resultado quase que nenhum. E aí o que você falou, né? Entra pessoas no mercado com muito menos tempo de mercado e que avança muito rápido. É porque esse cara já está antenado, esse cara já conhece das ferramentas, já sabe quais as estratégias utilizar. E o outro que está lá, está na zona de conforto. Eu já tenho meus clientes, eu já tenho a minha carteira, e isso é super positivo, mas não basta só isso. Né? Você tem que ter mais coisas aí para você conseguir ficar nesse mundo competitivo que a gente está. Verdade. Bom, quero mandar um boa noite para Márcia Pegoraro, Rodrigo Caruso, corretor e perito avaliador de imóveis. Boa noite, querido. Legal. Rodrigo Perino, imóveis. Boa noite. José Maurício Mofato, presidente da associação. Boa noite, queridos. Ô, Maurício. Muito obrigado pelo privilégio, pelo prestígio que você está nos dando nessa noite. Muito obrigado. Você poderia compartilhar, Marcelo, Sim, alguns exemplos dessas tecnologias que você tem visto ao longo da sua experiência? Você comentou a questão de andar na planta. sim. Tem mais alguma coisa que você vê como tecnologia, além do ChatGPT, que nós podemos utilizar e trazer isso para o mercado imobiliário? Tem. Por exemplo, hoje as imagens, né, o vídeo vende muito mais do que foto. Sim. E aí a gente fala do drone, que era algo que era meio que impossível de você ter um drone ou saber pilotar um drone, né? E lógico, você tem especialista para isso, mas hoje se você compra um drone, você consegue fazer as imagens pelo drone, né? E o vídeo vende muito mais rápido, porque o vídeo ele traz uma experiência para o cliente, que é diferente da foto. A foto ela está estática, né? O vídeo a pessoa consegue ver o movimento que você está fazendo. E ela consegue até se situar ali dentro. Ela se situa ali dentro. Então, assim, é um outro produto, é uma outra entrega, né? Vamos dizer. Então, hoje está muito ligado a qual é a experiência que você está trazendo para o cliente. Verdade. Então, a pessoa que tiver as habilidades, né, de ferramentas e utilizar essas ferramentas, eu estou dando exemplo do drone, mas tem muito mais. Sim. Né? Cara, é o cara que vai se destacar no mercado. Porque o público mudou também, né, Marcelo? Mudou totalmente. Você comentou aí da faixa etária agora, mas assim, as pessoas são diferentes. E depois da pandemia, mudou muito também a visão de espaço de moradia, o home office também virou uma realidade. Até aquele lançamento do Alvorata aí esses dias, Sim. Já tem uma planta específica para um espaço em home office ali dentro. Exatamente. O home office ele veio para ficar, né? Exato. Pós-pandemia, mesmo que tem muitas empresas hoje que estão voltando para os grandes escritórios, para o call center e tal, mas ainda existe um nicho de mercado que você consegue fazer o híbrido, né? E eu acho que o híbrido não acaba mais. Tem pessoas que trabalham 2-3 dias em casa e 2 dias no escritório. E está funcionando. Né? Isso trouxe uma melhor qualidade de vida para o profissional. Sim, com certeza. Então, o profissional trabalha muito mais, entrega muito mais e trabalha com qualidade de vida, porque está ali, está acompanhando o crescimento do filho, está vendo ali, né, os animaizinhos ali na casa, está dentro de casa, então almoça com a família. É diferente, né? De novo, é a experiência que ele está tendo. Então, quanto mais você causar, né, ou você facilitar a vida do cliente, melhor é. E aí, a gente falando sobre imóvel, né, de casas,
Antigamente as casas luxuosas não eram as casas grandes, né? Você tinha lá 500, 600, 1.000 metros de construção, terreno grande. O que está acontecendo hoje? Isso está diminuindo, porque as famílias também estão diminuindo. Então, por exemplo, os baby boomers, né, que são os caras que já estão ali com 60 anos mais, é um pessoal que já tem a vida consolidada, já tem 1, 2 imóveis. São os investidores hoje que estão investindo no quê? Nos estúdios lá de 19 metros quadrados, 25 metros quadrados, né? Que está tudo ali, né, junto, está tudo integrado. Então, você vê que tem um público para isso. Exato. Tem uma demanda para isso. Tem. Hoje, os grandes centros, né? Você vai em São Paulo, que a gente está perto aqui, 150 quilômetros, as torres que estão sendo erguidas hoje não tem estacionamento, não tem garagem. Então, as pessoas não estão mais adquirindo veículos nos grandes centros. Por quê? Facilidade de locomoção, né? Você tem aí Uber, você tem metrô, você tem trem, você tem várias coisas, né? E o Pablo Marçal está falando até de colocar aí, né? Como é que chama? Aquele da Embraer? Você tem o individual, mas ele está falando de pôr... Como chama, cara? Que tem lá em Poços de Caldas, lá, o teleférico. Teleférico, né? Na cidade de São Paulo para facilitar a locomoção. Sim. Então, você vê que tem muita coisa a ser feita, né? A tecnologia está avançando, as facilidades elas têm que continuar, né, adquirindo, tendo facilidade, porque quanto mais facilidade você colocar, mais rápido você vai chegar no lugar. E as pessoas elas querem hoje muito... É o que você falou, o cara pergunta, se você não responde, ele já está indo para outra. Verdade. E tanto a imobiliária como o corretor, ele tem que entender. O público hoje ele quer praticidade. Conforto. São as casas inteligentes, né? Exato. Você fala da Alexa, né? Hoje a automação antigamente era algo que assustava, né? Hoje tudo está automatizado, né? Tudo pronto. Você consegue programar a sua casa no celular, né? Você consegue chegar na sua casa e já está, né? A temperatura da água do chuveiro já está na temperatura certa. Está calor, já deixa ligado o ar-condicionado. Você chega, a sua casa já está climatizada. Então, mudou. Mudou. E eu acredito que vai continuar mudando. Sim, porque começou a ver que funciona e que traz melhoria e as pessoas compram aquilo... Vai embora. E você acha que há uma chance do corretor imobiliário ser substituído pela inteligência artificial? Ou não são todos? Eu vou falar muito pessoal, tá? Essa é uma resposta pessoal. Eu acredito que não. Eu acho que nada substitui o olho no olho. Verdade. E quando você fala de uma venda, principalmente de um imóvel, tem muito detalhe. Verdade. E aí eu acredito que todas essas ferramentas vão facilitar o nosso dia a dia, mas nada vai substituir o olho no olho, porque não é uma venda, por exemplo, de um calçado, de uma roupa, é um bem maior da família, né? Sim. A maioria da população brasileira, ela adquire somente um imóvel na vida, né? Então, isso significa que você vai ter uma experiência de aquisição de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, de um terreno, que seja, né? Então, assim... Cara, não substitui o olho no olho. Não. Né? Aí eu falo, venda é relacionamento. E aí, para você vender um bem, né, de alto custo, não é simplesmente lógico que você tem os investidores hoje que eles não vão nem olhar o imóvel. Né? Ele assina virtualmente o contrato, não sai do escritório dele para fazer o negócio. Mas não é a realidade da grande maioria da população do Brasil. Não. Né? Então... E como você comentou, eu acredito que isso vai encaixar... O papel do corretor hoje, o corretor daqui para frente, o corretor do futuro, é o trabalho de verdadeiro consultor. Exato. Além de fazer o uso da tecnologia, enxergar a tendência, se debruçar e estudar. Ele precisa ter algumas habilidades, né? Primeira habilidade é a arte de vender, né? Sim. E venda é técnica. Verdade. Venda não é dom. Não adianta você achar que, porque a minha mãe falou que eu sou bom para isso. Mentira. Você precisa adquirir técnicas de venda, né? E então você tem que ter a habilidade para vender. Essa é a primeira característica. E que não vai mudar. Isso você vai ter que ter um aprendizado contínuo, né? Segunda característica que eu acho que é primordial é a questão de
quanto mais você está preparado, né, você consegue realmente se destacar. Uma vez que você se destaca, você vai ter uma demanda maior. E aí, como é que eu lido com a demanda? Porque não dá para a gente virar 2, 3, 4. Aí você tem que ter o quê? Habilidade para ensinar. Porque você tem que ter mais pessoas no seu time que seja tão bom ou mais do que você. Então, é a questão da parceria que a gente falou no início. Sim. Ter parceiros estratégicos. Então, você tem que ter habilidade, tem que ter estratégia, você tem que ter vários recursos disponíveis para que você atenda a demanda que vai vir para você. Porque se você não tiver, o outro que tiver melhor preparado é o cara que vai vencer. Vai levar. A corrida, ela não para. O que a gente percebe muito hoje, Maurício, é que tem pessoas que querem já o que você já, na onde você já está. Então, por exemplo, eu estou entrando hoje e aí eu meço lá, porque a gente sempre tem que ter uma referência. Aí eu olho para a referência e falo, não, essa referência aqui é a que eu quero seguir. Quero chegar lá hoje. Mas eu não vejo o tempo, que foi de maturação, de aprendizado, de desenvolvimento, os desafios por que ele passou. Porque o mercado também ele é oscilante, né? Tem hora que você está vendendo todo mês, você está ali 2, 3, 4 vendas, tem mês que não vende. Verdade. Então você tem que ter uma saúde emocional muito equilibrada, você tem que estar muito bem, você tem que estar feliz, para que você consiga atravessar esses desafios para que você, de fato, comece a pôr essa energia também para o comprador, o cara que está ali, o vendedor, para você convencer ele. E o que você falou, vira um consultor. Sim. Então, a habilidade não é só de técnica de venda. Você precisa ter habilidade na parte tributária. Qual que é o melhor investimento? Quanto eu vou pagar de imposto? Vai dar ganho de capital? Não vai dar ganho de capital? Quanto eu vou pagar no imposto de renda? Quanto eu tenho que ter de renda para esse imóvel? Cara, é uma infinidade de perguntas que vem e que você tem que estar preparado. Então, é o que você falou. Passou de ser corretor, você passa a ser um consultor. Então, por exemplo, você vai conversar com o investidor. Ele te perguntar qual é a localização melhor, que tem maior liquidez e que aluga fácil. Você precisa saber. Sim. Porque se você não responder com propriedade, ele vai perguntar para outro. Exato. Ou talvez ele já tenha 10 batendo na porta dele já para oferecer. Ou ele já sabe a resposta. Ou ele já sabe a resposta, ele está te pesquisando, ele está te testando. Tem muito, exato. De novo, a tecnologia está na palma da mão. Então, hoje o cliente ele tem muita informação. Então, quando ele vai buscar, tanto o investidor quanto o cara que está buscando a casa, ele já sabe muito. E às vezes sabe mais que o corretor. Sim. Eu tinha visto estava vendo um meme antes de vir para cá. Aí uma moça deitada no banco ali do psicólogo dela. Quando me falaram para entrar no mercado imobiliário, falaram que era tudo fácil, que eu ia vender imóvel toda semana, que eu ia ganhar muito. E na minha vez agora tem que ser consultora, tem que ser arquiteta, engenheira, designer, paisagista, psicóloga, tem que ser tudo isso. Tem que entender mercado financeiro e tem. A resposta é? A resposta tem que saber. Quando você fala de mercado financeiro, né? Tem que saber. Cara, você tem que entender um pouco de criptomoedas, você tem que entender um pouco de ações, você tem que entender um pouco, né, da inflação. Tem gente que você fala, o que é IPCA? O cara não sabe. Você pergunta, o que é a taxa Selic? A pessoa não sabe. E quem não está na vivência do mercado, talvez não tenha que saber mesmo. Não é obrigado a saber. Mas a gente sim. A gente é o agente de negócios, vira um agente consultor. Então, eu preciso ter habilidade para eu poder passar essas informações. E passar as informações com propriedade. Não pode gaguejar. Gaguejou, o cara perde a credibilidade. Perdeu. Uma vez um investidor, ele entra em contato, ele fala, olha, eu tenho um dinheiro aplicado. Ok. Se eu comprar esse imóvel aqui, eu vou ter um retorno melhor do que eu deixar aquele dinheiro aplicado? Você vai garantir que eu vou ter uma liquidez melhor? Vai valer a pena eu investir nesse imóvel? E aí? Esses dias, era uma sexta-feira, me ligou um lead. Veio por uma placa que estava... E placa funciona, viu, Maurício? Veio uma placa que estava num terreno. E aí ele compra terreno para ele construir barracões e põe para alugar ou vende o barracão. E é um cara que já está no mercado. E eu ainda não o conhecia. Aí ele ligou.
A moça passou o telefone, eu retornei. Ele começou a fazer pergunta. Esse lugar é bom? Que está no seu terreno? Eu falei, olha, esse lugar é bom, porque é um lugar que está próximo da Anhanguera, tem isso de facilidade, porque eu já tinha estudado. Mas e se eu fizer um barracão aí, você acha que aluga fácil? Eu falei, olha, tendo a demanda que a gente sabe que tem em Limeira, e por estar próximo de uma localização ali que a logística, né, é fácil, entra e sai caminhão, muito fácil ali, você com certeza você vai ter uma liquidez e você vai conseguir alugar. Por quanto que eu consigo alugar? Ele foi só dificultando as coisas. Eu falei, olha, baseado, eu não trabalho com aluguel, mas baseado nos barracões que eu fiz um estudo ali de mercado, entre 10, 15 mil reais que você consegue alugar um barracão ali, com essas características, com esse tamanho e tal, e tal, e tal. E aí, ficamos ali mais de 40 minutos no telefone. Né? Não saiu o negócio, mas saiu um bom atendimento e ele falou, olha, eu estou pesquisando e eu vou voltar a entrar em contato com você. Né? Então, você tem que estar preparado, porque você nunca sabe quando que você vai encontrar o teu melhor cliente. Verdade. E também você trabalhar, estudar o material. No caso, é um produto que você tem domínio dele. Isso. E isso faz toda a diferença. E hoje em dia não dá mais... Porque, embora nós possamos assim ver que a tecnologia ela veio para ficar, o futuro já chegou, como nós vimos lá na palestra do Alfredo Rocha, o futuro já está passando diante dos nossos olhos. Já passou. Já está passando diante dos nossos olhos, não tem o que falar. Exato. Não tem o que falar. E o que você, na sua opinião, algumas dicas assim, o que o corretor poderia começar a fazer hoje, ou a imobiliária... Ela fala assim, poxa, eu estou ficando um pouco defasado, as coisas estão passando muito rápido, não estou conseguindo alcançar. Tem esse exemplo desse lead que você recebeu. Mas o que uma imobiliária ou um corretor deveria começar a fazer a partir de já? Legal. Para poder pegar esse trem e não ficar esperando que não vai ter o próximo, talvez. Não tem próximo, talvez. Aí já não é trem, é bitrem, né? É bitrem, já não vai passar ter. O já cara, não tem. É aqueles trem turbo, né? Que tem de alta velocidade, né? Vai passar muito mais rápido. Então... Só um parênteses, você comentou da placa. Sim. Tem coisas que, lógico, a tecnologia ela vem, mas tem muitas práticas que são utilizadas e não tem que ser descartada. Exato. Não tem que ser descartada. Pelo contrário, eu devo fazer bom uso dela. Isso. O BNI me ensinou uma frase que eles têm lá como pilar dentro do BNI, que fala o seguinte, a gente tem que estar pautado na tradição mais inovação. Perfeito. Tradição mais inovação. Então tem coisas que não precisam ser mudadas. E nem deve. O bom arroz com feijão atende muito bem. Verdade. Né? E tem coisa que não precisa fazer mais que isso. Mas você precisa estar antenado na inovação. E inovar, Maurício, não é você sair aí, né, andando de drone e tal. Não é isso. Inovar, cara, são pequenas práticas que você começa a se destacar no mercado. Verdade. Né? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, você falou sobre imobiliária. Quais são as boas práticas de uma imobiliária hoje? Eu não vejo uma imobiliária bem-sucedida, aliás... Não é que é uma imobiliária bem-sucedida. Eu não vejo muitas imobiliárias hoje no mercado nichadas. Por exemplo, eu só trabalho lançamento, ou eu só trabalho alto padrão, ou eu só trabalho médio padrão. A grande maioria das imobiliárias trabalham com todos os produtos. E aí, qual que é a dica que eu acho que vale a pena a gente colocar? O dono de imobiliária ele precisa criar nichos e pequenos grupos e equipes dentro da própria imobiliária. Então, você tem o nicho e o subnicho. Sim. Então, quais são os nichos que você atende? Eu atendo todos os nichos. E hoje a Lopes atende todos os nichos. Mas a gente começa a desenhar e até a questão da familiarização do ambiente que cada corretor está situado para ele começar a atender e ser especialista daquele produto. Perfeito. E quando você se torna especialista, você se torna referência. Uhum. Uma vez que você se tornou referência, você passa a ter uma credibilidade maior. Sim. Quando você tem credibilidade, aumenta a tua reputação. Aumentou a tua reputação, você se torna autoridade. Perfeito. E aí, quando você se torna autoridade daquilo que você faz, cara, você está no topo da pirâmide, né? Então, aí você começa a, de fato, ter resultado. Então, eu acho que, mais do que a imobiliária ter só um setor para atender, a imobiliária deve ter
vários setores. E o corretor tem que saber se situar. Qual que é o produto que ele melhor se familiarizou, né? Que ele se identificou. Por exemplo, eu não me identifiquei com lançamento. Tentei várias vezes, né? Eu vou lá para o plantão, eu vou panfletar, eu vou fazer pasta, eu vou... Cara, não é o meu nicho. O meu nicho é terceiros. Eu consigo ir muito bem no terceiros e tal. Mas eu tenho corretores lá que gostam de lançamento e que fazem lançamento. Perfeito. E tá tudo bem. Porque eu falo que o lançamento, na verdade, eu acho que é a primeira escola, né? Sim. Todo mundo deveria passar por lançamento. Porque é um produto que você replica, né? Várias vezes o mesmo produto. Então você acaba decorando a fala. Então fica fácil de você, né, apresentar o produto, fica fácil de você fazer uma simulação, porque você já sabe quais são as documentações exigidas ali para aquele produto. Né? Já o terceiro, cara, é uma caixinha de surpresa. Sim. Né? E por isso que eu falo de você ser especialista do nicho. Porque você vai falar com públicos diferentes, você tem que ter uma fala diferente para cada público, uma abordagem diferente para cada público, um comportamento diferente para cada público. Por isso que eu falei um pouco sobre as gerações. Porque cada geração ela tem um detalhe. Perfeito. E as coisas, para dar certo, tá no detalhe. Sim. Não tá nas grandes coisas. Né? Às vezes é uma pedrinha que tem ali que você fez. Tem acho que é um ditado ou uma fala, né? Que fala, cara, quanto você cobra para apertar um parafuso? É R$1.000. Nossa, R$1.000 para apertar um parafuso? Mas ele sabe exatamente qual é o parafuso que precisa apertar. Tem 1.000 parafusos lá, ele sabe qual que é. E a pressão exata também. E a pressão exata. Então, o corretor, para ele ser bem sucedido no mercado e se destacar, virar autoridade no mercado, ele tem que estar nichado, tem que estar especializado. Verdade. Quanto mais ele se especializar, melhor ele vai ter, né, negócios e vai fazer com muito mais propriedade. Sim. E também você vai encontrar pessoas que trabalham no imóvel popular muito mais bem sucedidas do que quem está se aventurando num alto padrão que não sei se você já viu... circula naquele ambiente e não consegue conversar naquela linguagem. É isso. Tem um cara que é de São Paulo, eu sigo ele, é Bidarra. Acho que é Bidarra o nome do corretor. Ele se especializou no produto econômico, lançamento de produto econômico. Então é um cara que virou destaque. Sim. Participa de grandes movimentos aí de palestra, dá palestra, treina pessoas. Porque o cara se especializou nesse mercado. Não há problema desde que você se especialize. Tem um outro corretor que é de Santos ou Praia Grande. Ele também vende apartamentos econômicos. Você vê os vídeos que o cara faz, a propriedade com que ele fala, você se conecta com a pessoa na hora. Verdade. Então, assim, se torne especialista do produto que você vai ter grande chance aí de ser autoridade no negócio aí, no nicho que você está fazendo. Maravilha. Bom, então aí já se enquadraria na próxima pergunta, que seria o desafio do corretor no futuro, dele encontrar um nicho daí, né? De se enquadrar. Então, encontrar o nicho, mas tem um desafio. Que eu falo que, assim, por exemplo, nós estamos na era da tecnologia. Sim. E estamos falando sobre inovação, sobre tecnologia. E aí você saber que existem várias redes sociais, para cada rede social também tem um público. E aí, qual que é o grande lance aí das redes sociais? Você precisa estar em todas elas? O que você acha? O que você acha aí em casa aí? Precisa estar em todas as redes sociais? Boa pergunta. Devo estar em todas? Todas as redes? Eu acredito que não dou conta e não vou conseguir fazer um trabalho bem feito. Perfeito. Por quê? Você precisa saber e descobrir aonde o seu público está. O meu público está. Seu público está no Facebook? Uhum. Então, cara, se especializa em Facebook. Marketplace. Hoje eu postei um imóvel... Eu sei que em meia hora já tinha 10 pessoas me chamando ali, lead gerando gratuitamente. É isso, orgânico. Não botou R$1 lá. É ali. Esse é meu lead. Pronto. Então, seu público está no Facebook? Então, fale lá no Facebook. O meu público é Instagram. Cara, então se torne especialista em Instagram. Quando eu falo se tornar especialista em Instagram, em Facebook ou qualquer rede social, a gente precisa saber quais são as ferramentas que estão disponíveis nessa rede. Sim. Você acabou de falar, Marketplace é uma das ferramentas que tem no Facebook. Você tem grupos enormes ali de network, de um monte de coisa de Facebook. Você tem o feed. Você tem o Reels hoje, que é do Facebook também. Você tem Stories. Cara, uma infinidade de ferramenta
dentro da rede. Aí você vai para Instagram. Cara, Instagram você tem feed, você tem stories, você tem reels, você tem o ao vivo, que você pode fazer uma live. Você tem várias possibilidades. Aí você vai para LinkedIn. Cara, já é um público mais corporativo. Sim. Então, o público corporativo, você está falando de vender o quê? Imóvel industrial, áreas. Então, você tem um público ali. Como é que você se conecta com esse público? Que é um público mais seleto. Então, tá, eu vou vender área, eu vou vender... É um público que gosta de ler mais, não é? Exato, ele precisa de mais informações, Sim, ele sim. tem mais coisa ali envolvida. Sim. Então, tá, vou usar LinkedIn? Então, quais são as ferramentas que o LinkedIn pode me ajudar a eu me tornar uma referência aqui dentro da plataforma? TikTok. Né? Eu sigo muito o Ricardo Martins. O Ricardo Martins, que é um grande corretor lá de Goiânia, né? Era da MyBroker, saiu recentemente. O que acontece? O Ricardo Martins explodiu na pandemia no TikTok. Então ele soube usar o TikTok, que viralizava e viraliza até hoje os vídeos. Né? Então é você fazer um bom conteúdo e que você se destaca e vai embora. Ele encontrou o público dele e se desenvolveu dentro ali. Exatamente. Que então, bacana. usar as ferramentas hoje, eu acho que assim, é a questão do posicionamento. Sim. E você saber aonde que você vai se posicionar e como você vai se posicionar. E Marcelo, esse é um desafio. Mas também, para o profissional que ele quer se especializar, o acesso está na mão, está fácil para aprender, para ter acesso a isso. Maurício, né? Tá muito Existe fácil. um monte de dicas no YouTube, cursos gratuitos para você poder especializar também. Eu falei agora, né, que eu tenho uma incorporadora. Eu fiquei seguindo o cara que se tornou referência para mim, que eu fiz mentoria, João Goldin, grande abraço aí. Eu vi o seguinte, eu falei, cara, se esse cara faz tudo que faz, eu também posso fazer. Eu não comprava a mentoria na época porque eu não tinha dinheiro para investir na mentoria. Eu segui ele desde 2016, eu já seguia ele. Eu não estava nem no mercado ainda imobiliário, eu já seguia ele. Então, assim, eu aprendi muito pelo YouTube. Sim. Pelas dicas que ele dava, pelas lives que ele fazia, pelo material que ele punha lá disponível gratuitamente. Agora, eu falo o seguinte, o quanto que você está disposto a investir de tempo e de dinheiro para se tornar uma referência, para você, de fato, se destacar no mercado que você atua. Verdade. Porque em todas as profissões, você vai ter, né, o amador e o profissional. Eu faço uma analogia aqui do time de futebol, né? Geralmente, o time amador, ele ganha no final do jogo um churrasco, uma bola, né? Ele ganha a camiseta, ele ganha uma bolsa. E o profissional? O profissional, nem que ele não esteja jogando, está machucado, ele está ganhando o seu salário. Está ganhando. Ele tem lá os profissionais para cuidar dele, é o profissional. É profissional. Então, quem se destaca hoje é o profissional que está melhor preparado. Sim. E aí você precisa investir, tanto em tempo, né, em busca de conhecimento e informação gratuita, mas muito mais que isso, cara, tenha mentores, tenha pessoas que realmente vão te levar para o próximo nível. Porque aí sim você vai se destacar. Eu converso bastante. Nós já estamos encerrando, quase terminando. Muito rápido. Não chegamos nem na... Tem uma boa parte ainda que vai ficar para fazer segundo próxima. Tempo. Vai seguir. Mas assim, existe a famosa TBC, né, Marcelo? Tirar o bumbum da cadeira. Tirar o bumbum da cadeira. Senão, não adianta. Eu converso com corretores que estão começando no mercado imobiliário e eu falo para eles que eles têm que se sacrificar. Não... Mas tem que se doar. É isso. É tempo. É muito tempo de transpiração e depois vem a inspiração e aí vem o sucesso. É isso. E eu também comento com eles e vai para todos que estão nos acompanhando. Se eu não suporto o processo, eu não vou ser merecedor do sucesso. Perfeito. Se eu não suporto, não adianta. Se eu não sei fazer o processo, se eu não gosto de um CRM, se eu não gosto de cadastrar um imóvel, o sucesso não vai ser meu mérito, vai ser um acaso. Eu tenho uma frase que eu carrego e é exatamente isso. Criança faz o que quer, a hora que quer e quando quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Exato. Então, quer ser um corretor de sucesso? Cara, você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que estudar muito, você vai ter que treinar muito para você chegar lá na frente e alcançar o resultado. Bacana.
Marcelo, olha, querido, nós estamos chegando aí no final. Segura aí, Ramon. Eu gostaria das considerações finais suas. Aí nós iríamos abordar ainda as oportunidades que você vê surgindo, qual a habilidade que o corretor deve ter no futuro, Perfeito. A tecnologia. Mas assim, Eu tô com a minha colinha aqui. Tá aqui, tem meia hora pra gente conversar ainda. Aí, o Ramon aí vai parar. Mas você vê a oportunidade que tá surgindo que a gente pode aproveitar, Marcelo. Cara, e aí você já emenda nas suas considerações finais. As oportunidades, elas são infinitas. Sim. Né? E o mercado, eu falo, ó, não tá vendendo em Limeira, mas em Americana. Tá aqui do teu lado. Tá do lado. É só você ampliar um pouco a tua visão. Aonde você conseguir alcançar a visão que você tem é aonde você consegue chegar. Então, a primeira coisa que o corretor tem que ter é uma ambição. Né? É querer ter mais, é querer fazer mais. Porque isso vai impulsionar ele na carreira. Né? Então, buscar, né, sempre fazer mais. Sempre buscar evoluir. Porque aí sim, de fato, ele vai ter sucesso. Não tem quem segura. E uma pessoa determinada a alcançar resultado, ela é imparável. Ninguém para ela. Verdade. Né? E aí você para de olhar pro mimimi, né? Porque se tem um mercado que gosta de reclamar, o mercado é isso, porque a economia é isso, porque o governo é isso. Cara, nada disso. Verdade. É você fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que está muito baseado na tua visão. Né? E a tua visão leva ao teu propósito e o teu propósito leva a você alcançar muito, muito mais do que você imagina. Né? Verdade. E ter fé em Deus. Né? Eu acho que é o que governa, é o que determina o que você vai ter de resultado. Né? Independente da religião, independente do credo, né? Eu acho que Deus é um só. Acho não, tenho certeza. Deus é único, é um Deus. Né? E a gente precisa realmente buscar fazer aquilo que a gente veio fazer na Terra, né? Porque todo mundo nasce por um propósito. Sim. Então, sim. descobrir o propósito, né? Tem o Simon Sinek, ele fala comece pelo porquê, né? Então, acho que você entender o seu porquê, o seu propósito, cara, vai embora, arregaça as mangas e... Verdade. Vai para cima. Verdade. Eu encontrei na profissão corretor imobiliário uma espécie de um ministério, sabe? Porque de eu poder tocar pessoas numa velocidade como eu não conseguia fazer antes. Perfeito. Então, cada pessoa, cada família, cada chave que eu entrego... Poxa, eu tô sendo um canal para abençoar e para alcançar aquelas pessoas e trazer paz, trazer alegria para aquelas pessoas. E o sentimento é muito bom, né? Exato, é bênção. É extraordinário. É muito Marcelo, bom. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Se você tá aqui numa sexta-feira à noite... bora. Mas dá tempo ainda de ir aí para uma pizzaria, para uma churrascaria. Dá tempo ainda. Dá tempo. Deus abençoe ricamente. Amém. Muito obrigado e desejo os maiores sucessos em todas as áreas da tua vida. Amém. Tamo junto. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Fique conosco, olha lá no YouTube, Maurício.pegoraro, Momento Imobiliário. Lá tem a playlist de todos os episódios do podcast. E desejo a você uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado na presença de Deus. Cuide da tua família, curta a tua casa, viva a vida que Deus te deu. E na próxima sexta estaremos aqui com um novo convidado, um novo assunto. E também o Marcelo já está convidado para voltar aqui outras vezes. A porta está aberta para você. Quantas vezes você me convidar, eu vou vir. Muito obrigado, forte abraço e até mais. Valeu, até mais. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.